Bom, a gente fez, nós temos o grupo executivo, né, a estrutura do plano diretor, tem o grupo executivo, que são os secretários de planejamento, verde, desenvolvimento econômico, transporte, jurídico e habitação. Não, habitação não é. Desenvolvimento econômico. Não falei desenvolvimento econômico? Gabinete. Gabinete. E agora nós estamos incluindo a Secretaria de Relações Sociais. Bom, aí e temos um grupo técnico que é formado por técnicos de todas as secretarias da prefeitura. Com esse grupo a gente fez como se fosse o índice do plano diretor do caderno de subsídios. E aqui eu coloquei da parte de propostas, né? Então, para vocês imaginarem junto com a gente onde é que esse projeto vai dar, né? Então a gente colocou as diretrizes gerais, os objetivos do plano diretor, as políticas territoriais, que são de estruturação urbana, meio ambiente, mobilidade, habitação e infraestrutura, e as políticas econômicas e sociais, desenvolvimento social, dividido em cultura, educação, assistência social, saúde e segurança pública, e o desenvolvimento econômico. E por fim nós temos os instrumentos, né, os instrumentos da política urbana, que são os instrumentos do Estatuto da Cidade e outros, para viabilizar o que a gente está projetando, ou para estimular o que a gente está projetando, e o sistema municipal de gestão do plano, que seria o acompanhamento do plano. Né? Eu acho que isso é uma coisa que é importante acontecer nesse plano. A gente já instituir esse sistema de gestão e ir fazendo monitoramento, relatórios, o que está dando certo, o que não está. Não ficar esperando 10 anos para rever o que não deu certo, né? E não ficar esperando 10 anos para regulamentar também. A gente já colocar o máximo possível auto-aplicável, né? Então, como premissa, a gente, do plano, o que é a premissa? A premissa é uma hipótese que a gente coloca como uma hipótese de desenvolvimento, uma hipótese né, uma possibilidade para Campinas, né? A gente colocou a premissa que é a seguinte: o reconhecimento da importância de Campinas no cenário regional e as possibilidades que essa condição representa para o desenvolvimento da cidade. Essa é o nosso viés o tempo todo, colocar Campinas dentro desse cenário regional, não apenas servindo como onde vai passar a rodovia, onde vai colocar ampliar o aeroporto, mas como a gente extrair disso benefícios para a população, como a gente extrair disso oportunidades de negócios e geração consequente, geração de emprego, né? Como princípios norteadores, a gente está colocando o direito à cidade, a função social da cidade, que nada mais é do que a distribuição do ônus e bônus, né, como estabelece o estatuto, a função social da propriedade, o desenvolvimento sustentável, uma coisa que o Verde tem colocado bastante para a gente, acessibilidade em todos os níveis, não só de deficiente, mas a facilidade de locomoção, a articulação do desenvolvimento regional e a gestão democrática. Mobilidade, não? Porque caberia a palavra mobilidade, né? A gente está ainda ajustando tudo isso, né? A gente tinha colocado mobilidade. No eixo estrutural, né? Aqueles 6 eixos são mobilidade. A gente tinha colocado mobilidade, daí o pessoal da deficiência achou melhor a gente colocar acessibilidade, que varia de uma forma mais explícita esse lado também. Na verdade, a mobilidade está dentro da mobilidade. Deveria ser as duas coisas. A mobilidade é muito maior do que a acessibilidade. É uma condição da mobilidade. Aqui é um pouquinho maçante o texto, mas eu coloquei porque, como aqui o Conselho de Desenvolvimento Urbano, eu achei que cabia a gente colocar os objetivos que a gente desenhou para o plano de uma forma mais detalhada. Então, a articulação das políticas sociais e econômicas, né, de uma forma integrada, isso é uma coisa que, pelo que vocês viram que a gente está levantando de dados, a gente está tentando integrar. Onde a gente vai prever a possibilidade de um adensamento, é ali que a gente vai pedir, vai sugerir, vai dizer para as secretarias de saúde, educação, assistência, que é lá que eles têm que dar prioridade na colocação de equipamentos públicos, né? E fazer uma coisa articulada, para que não fique simplesmente assim, aqui eu quero fazer um adensamento, aí o empreendedor tem que arcar com todo o posto de saúde, isso, aquilo, porque
já não dava conta antes, então tem que dar conta do dele e a demanda anterior, né? Que é uma coisa que a gente escuta bastante também dos empreendedores. Quer dizer, ali já não estava dando conta o posto de saúde, ou a escola, ou a creche. Vem o empreendimento, ele tem que dar conta não só do dele, tudo bem correto, mas do passivo também. Então, para que a gente comece a eliminar esse tipo de diálogo que às vezes inviabiliza até alguns empreendimentos. Né? A inclusão social. Então, uma das coisas que a gente entende que é uma inclusão social é a redução daquela desigualdade. Em certas regiões do município, a gente tem lotes de 500, de 1.000 metros. Em outras áreas, é de 125 metros. Então, a ideia que a FUPAM trouxe para a gente, que é permitir maior adensamento em áreas nobres, inclusive da cidade, é uma coisa que a gente está simulando, estudando e vendo, mas a gente está entendendo que isso é um passo importante para a inclusão social, para que a gente acabe com a Campinas debaixo da Anhanguera e a Campinas para cima da Anhanguera, que é uma realidade cada vez mais forte. A gente percebe que isso só se acentua. Acesso à moradia digna, com infraestrutura básica, equipamentos e serviços públicos. Melhoria da infraestrutura urbana, atendendo aquele pleito da população, né? Então, tanto dos equipamentos, serviços, espaços públicos e áreas verdes. Todos reclamam da má situação das pracinhas, das áreas verdes, das poucas que tem, né? Que eles entendem como poucas. Campinas, pela Secretaria do Verde, o estudo feito é que, na verdade, está acima da média nacional. Mas a população Você tem esses dados separados das praças? A Secretaria do Verde tem, está dentro do Plano do Verde, que está na internet. É a Secretaria do Verde que nos faz. Proteção do meio ambiente, tanto urbano quanto rural, né, os recursos naturais, tanto na área urbana quanto na rural. Preservação e valorização do patrimônio histórico, cultural, natural e paisagístico, de caráter material e imaterial. Aí entra a discussão das ZPACs, né, que são as zonas de proteção dos bens culturais. E aí a Vanessa que sempre fala para nós disso nas reuniões de plano diretor, porque a ideia da FUPAM é uma coisa da gente reconhecer os lugares, né, do município, não só aquele reconhecimento dos bens tombados, que tem toda a sua relevância arquitetônica, mas estimular também que algumas regiões continuem tendo uma riqueza cultural. Você pega Barão Geraldo, ela tem toda uma riqueza cultural ali, né? Então, a gente tem uma economia criativa toda que gera ali, que acontece em Barão Geraldo, em torno dos teatros, em torno de uma série de coisas que a gente deveria incentivar, né? Então, é uma ideia diferente do patrimônio histórico que congela aquele imóvel, é o contrário, ela estimula de algumas maneiras, das mais variadas, incentivos fiscais, permissão de alguns usos, restrição de alturas em alguns locais, para que a gente chegue a preservar as características, a ambiência de algumas regiões, né? Então a gente tem, por exemplo, Sousas e Joaquim, né, que são regiões bastante pitorescas nossas, Barão Geraldo, o próprio centro, tem diversas aí, né? O cumprimento da função social da propriedade com a distribuição equilibrada dos usos e da utilização das áreas ociosas do território. Hoje a gente tem a função social não seria mais a função do plano do que a função social da propriedade? É a função social da propriedade. Seria a função Como que é a função exata? Você está falando de uso, você já está entrando na definição de uso. E o uso é característica urbana, tem uma demanda comercial no bairro residencial. A distribuição. Eu estou falando de uso de relação urbana e não de relação social. Estamos falando de relação social à medida que você ocupa os vazios, que hoje são um empecilho para o desenvolvimento daquela região, e você promove uma mescla de usos que pode gerar empregos para aquela população, para ter uma melhor qualidade de vida. Lá em cima, quando você diz da distribuição para tirar a desigualdade. A distribuição. Nós estamos tratando de outro assunto. O plano diretor ele pode tratar da função social, da função mais urbana e da parte rural. Da parte urbana e rural. Não estou negando, porque lá em cima nós estamos tratando disso. Eu acho que nesse ponto aqui nós estamos tratando mais da questão do uso, que é uma questão urbana. Mas também rural.
Porque nós também vamos trabalhar as áreas rurais, aquela coisa de incentivar alguns usos. Então, na verdade, assim, a questão conversando lá. rural, até hoje, a prefeitura nunca interveio. Agora a Por exemplo, gente o INCRA, inclusive, pretende. existe até uma discussão sobre isso. Mas tá Se tendo algumas cabe a conversas, né? prefeitura intervir na área rural ou não. É que eles estão estabelecendo um convênio assim. Sim, mas assim, Pra poder- então, na verdade, eu volto ao ponto. É uma Nós questão estamos da tratando palavra, da né? questão O social função lá em urbana, cima. E aqui eu acho que nós estamos tratando da distribuição de atividades no município. Que Isso. eu acho que tem muito mais a ver com uma questão urbanística do que uma questão Urbanística, social. né? Talvez função urbanística aqui. Tem um termo do Estatuto da Cidade. Não, o estatuto já está contemplado lá em cima. No Estatuto da Cidade, quando se trata da distribuição do uso urbano, não é uma questão social. Eu acho, eu não vejo. Eu Colocação acho do que elfo está certo pela questão de ser algumas ações auto-aplicáveis. Isso, Se você isso. não definir uso, quer dizer, você não consegue auto-aplicar. O artigo 132 da Constituição ele fala muito claramente que cabe ao plano diretor estabelecer a função social da propriedade. Eu acho que é legal manter essa terminologia até para fortalecer esse aspecto social que está na Constituição. Quer dizer, Talvez aí, a o gente- diretor a gente dá mais força para Na o verdade, não diretor. estou ligando a função social, É, eu estou é. achando que são assuntos distintos. Inclusive o Estatuto da Cidade coloca alguns instrumentos para esse objetivo, né, Por isso de que é criação. importante. Agora o que o Elton está falando, eu acho que assim, tem que entender direitinho, porque me parece que nós temos uma definição mais abstrata, mais geral, e depois nós temos que tratar de coisas mais concretas, Porque a gente mais está específicas. É isso que descendo, eu estou né? entendendo. Eu tô concordando E com aí ele. tem uma diferenciação mesmo. Porque a gente E a tem. questão da estruturação do plano nos ajuda muito a esse entendimento do que o elfo está colocando. Por isso que eu trouxe a estrutura, né? Por isso que eu estou concordando, porque assim, nós temos o princípio, nós temos as premissas, os princípios que têm a função, Nós já estamos e entrando nas aqui a questões gente já operacionais. detalha pela questão urbanística. Eu acho que faz total sentido. Porque a gente está fechando e focando, né? O objetivo. E quando a gente chegar nas diretrizes, eles estão mais focados ainda. Ele está chegando até chegar lá depois nas leis próprias que vão definir o zoneamento, o uso e ocupação do solo e tudo mais. O plano chega até o limite, mas ele já direciona e depois eu vou contar o que nós estamos fazendo com relação aos adensamentos. Onde eu parei? Aqui. Importância de valorizar as áreas rurais para o desenvolvimento urbano e manutenção da qualidade ambiental do município. Esse MDS está A SMDS está Áreas rurais para trazendo desenvolvimento urbano. a de importância algumas atividades de valorizar as áreas rurais para o desenvolvimento urbano. Além disso, a gente precisa ter uma integração. Isso é uma coisa que quem mora no campo coloca muito. Eles se sentem ilhados, isolados em todos os sentidos. Você liga para o bombeiro, não tem endereço, então o bombeiro não encontra, liga para a polícia nem sempre vai, porque é a última opção, porque é distante, não sei o quê. Então, essa falta de integração não só das políticas, mas do comportamento E mesmo. outra, a área rural hoje, uma grande quantidade está virando chácara de recreio, salão de festa, Pois é, mas é melhor. clubes. Mas é Centro melhor. de Mas a atividade é bem- Mas não convenção. poderia ter não poderia ter A questão, Não a poderia questão ter maior rural. é se a gente der uma olhadinha Não tem lá no opção. plano diretor de Não nós vamos entender A isso natureza direito está como é que assim, funciona. Curitiba não tem essa divisão de área rural e urbana, né? Mas há um trabalho muito intenso Nós de estamos você num barco- fazer as manutenções de barco. atividades rurais. Né? Isso acontece de uma forma Porto natural, Alegre. quer dizer, não adianta você ficar separando que você vai acabar segregando. Né? Curitiba gosta bem disso, o plano diretor, né? Essa discussão é... A área rural é sagrada, não pode fazer nada, destruir de forma nenhuma. Na verdade, eu acho que as pessoas Olha, Campinas destruiu demais. A área urbana de Campinas é Ela quer gigantesca. escola, ela quer saúde, ela É. quer transporte. Ela, na verdade, não é que ela quer virar urbano, ela quer o serviço urbano. Né? Ela quer, por exemplo, antigamente tinha um desnível grande entre as pessoas da área rural e da área urbana. Esse desnível hoje já não existe. As pessoas que estão na área rural têm acesso a celular, a internet, a tudo. Isso. E ela quer ter acesso à escola. E quer ter acesso melhor, inclusive, a isso tudo, porque diz que a internet chega lá, é do tempo, de escapa, é tudo. Não é porque a atividade rural também está muito mesclada. Tem até estaleiros de barco em área rural. Entendeu? Não,
e tem atividades que antes eram consideradas eminentemente rurais e que tem países que estão desenvolvendo em prédios, né? Fazendas verticais, Japão. Se Campinas depender de importar alimentos de outras cidades, de outros estados, né? O dia que não tiver lá para vir para cá, eu quero ver como é que Campinas vai fazer se não tiver uma zona rural que possa atender a população. Eu defendo que deve existir as duas áreas, mas não radical, porque o radical, essas áreas ficam abandonadas, a gente está observando. Eu acho que a área rural não deve mexer de jeito nenhum. Queria só colocar uma questão, acho que eu teria vários pontos a debater, mas acho que tem uma questão aí na redação que pode dar uma dubiedade de interpretação, que é uma coisa, é o que você descreveu aqui agora, que é você qualificar essas ocupações em meio rural, que a gente pode chamar de periurbano, urbano, né, mantendo a característica rural. Né? Outra coisa é você dizer, o que está escrito nessa frase aí, que eu entendi completamente o oposto do que você explicou, que é dizer que em área rural, eu vou valorizar ela para o desenvolvimento urbano, ou seja, estou permitindo que o desenvolvimento chegue lá e que você urbanize outras áreas que já não são as consolidadas. Mas é importante a gente passar para outras pessoas. Uma coisa é prover, né, de infraestruturas e atendimento dos serviços que são necessários para atender aquela região, nas densidades que elas têm, que são pequenas. Né? Então o serviço que vai para lá não é o mesmo do serviço que atende as altas densidades. Outra coisa é você simplesmente numa redação deixar meio dúbio e falar, olha, nós vamos permitir urbanizar a área rural. Você tem muito cuidado. Então precisa ter cuidado na redação. Claro que os indicadores que vão reger isso, os outros instrumentos vão dar clareza. Não, mas é importante esse feedback para a gente deixar tudo muito claro. Você escreve isso tudo no artigo de lei, certo? Aqui está falando uma coisa, lá está outra, pronto. Está feito em uma coisa que todo mundo tem certeza, que todo mundo entendeu do mesmo jeito, dali a 5 anos vem um advogado e entende de outro jeito. Né? Transforma ponto e vírgula em 2 pontos. Aproveitando então a oportunidade para não esperar 5 anos, né? Para fazer no momento. A parte rural, a gente tem que entender como o uso do solo rural como exploração rústica do solo, no aspecto ambiental, no aspecto agrícola e em outros aspectos. Quer dizer, agrícola não se confunde com o rural, mas você dá um uso rústico do solo. Você não pode desenvolver atividades tipicamente urbanas, exceto aquelas que servem a própria exploração inclusive rústica do solo. Inclusive os assentamentos humanos vinculados de desenho rural, né? Que são vinculados à própria exploração rústica do solo. Então, é importante a gente ter esse foco para a gente não criar uma zona mista entre semi-rural e semi-urbano. Essa divisão, quer dizer, dar serviço às pessoas que estão na área rural é uma coisa, mas criar ali alguma coisa de desenvolvimento... Que vai mudar de condomínio? Etc. Que a gente não, de condomínio não, mas a gente pensa em algo assim, hotel fazenda, centro de convenções para centro de exposições agrícolas, depósito... Na medida que tiver servindo a atividade de rústica, né, coisas atreladas. Na verdade, assim, é o que eu falei, tem que tomar cuidado quando começa a imaginar por urbano. Por exemplo, os burgos da Itália são verdadeiros centros aglomerados em volta de vinícolas. Agora, se eu olhar a densidade de um burgo, são prédios. E a relação de uso rural é total. Só que, por exemplo, hoje eu não tenho nem legislação para fazer um tipo de... Então, aí que eu ia falar, só que a gente não tem essa lei que tem. Porque nós estudamos na macrozona 6 muito, assim, né? Antes de demonizar essa visão de que o solo rústico é intocável, ele pode ser tocado, sim, planejado, preservado verde, preservado a permeabilidade, mas nós temos as limitações preservado de a qualidade. Não, eu sei, mas pode. Eu não estou entrando em APP. Eu não estou entrando em APA, eu estou entrando em áreas que podem ser planejadas a sua ocupação sem que haja prejuízo qualquer do meio ambiente. Não. E não é só no rural também, só que o prejuízo do meio ambiente é urbano e rural. Né? As duas áreas você tem a proteção. Tudo trata de planejamento. Eu acho que a zona rural não pode ser... Que a gente não consegue esgotar.
acho que vamos colocar até como diretrizes, né, seus objetivos, que é essa discussão mais aprofundada, mais ampla da questão rural. Né? Porque o rural hoje, né, e o rural em Campinas, não é igual ao rural, por exemplo, em Minas Gerais. Né? Não é o rural nosso, hoje não é igual a 10, 15, 20 anos atrás. Né? Então, eu acho que nós temos que olhar um pouco para frente. Né? Como é que nós vamos realmente dar desenvolver atividades na área rural que preserve né, o que é necessário preservar, mas que também não fique no atraso. Né? Porque o rural, normalmente o rural é conhecido pelo atraso. Né? Então nós temos que alterar essa visão. Nós temos que abrir Por isso que essa discussão, eu não sei se a gente vai conseguir esgotá-la no tempo do plano diretor, mas nós devemos continuar a discussão e ter a perspectiva de continuar esse debate para que depois a gente possa realmente fazer alterações no plano. A ideia é da votação de avançar essa discussão até onde a gente conseguir, formalizar o plano diretor e depois a gente vê como é que fica. Por isso que o mecanismo de gestão pós-plano é extremamente importante. Para você poder fazer um acompanhamento constante. É uma discussão constante, com indicadores, com relatório, com grupo de acompanhamento. A problemática é antiga, mas a discussão é nova. Mas a expansão urbana deve parar onde ela está, porque já destruiu demais. Quer construir novos conjuntos habitacionais, desapropria aqui em São Fernando, distribui, constrói ali, lá naquela região de ocupação, ali perto da Santa Bárbara, né, por ali, desapropria todos aqueles barracos que tem lá, constrói prédios de 6, 10 andares. Né? Quer dizer, tem a zona urbana de Campinas tem espaço enorme para construir. Aqui no Cambuí eles não compram as casas terras e não constroem prédios. Né? Esses bairros de baixo valor, que os terrenos são de baixo valor, também pode desapropriar e construir prédios para atender a população de baixa renda. Né? Agora, nunca expandir a zona urbana, de forma nenhuma. Mas olha, a degradação da zona rural, se olhar o Carlos Gomes, está todo indo degradado. Não deve deixar. Não deixaram. É o congelamento de não poder fazer nada. Não pode mesmo. É a zona rural a falta de planejamento, de regra para o local. Só mais uma coisa. Tudo que não tem regra vira bagunça. Eu acho que você deve falar disso mais lá na frente, mas assim, eu acho que tem essa questão, não queremos o urbano como é a cidade rural, acho que isso é um ponto pacífico, mas você deu mais um exemplo aqui de usos ligados ao uso turístico, né, ao uso econômico, que estão ligados ao patrimônio, né, que estão ligados às paisagens culturais, estão ligados ao patrimônio natural, e que vai dar o uso de ecoturismo, ao patrimônio cultural rural, né, que vai dar um uso de turismo rural, etc. Então, assim, a própria ZEPAC, ela não está pensada só para o meio urbano, ela está pensada também para o meio rural. A proposta da ZEPAC traz essa possibilidade. Então, assim, a própria ZEPAC, ela pode criar indicadores, criar morfologias adequadas para aquela ocupação no meio rural, no meio ambiental, né, na macrozona ambiental, sei lá como vocês vão chamar. Mas, enfim, a gente pode ter esse instrumento também como um instrumento que cria parâmetros específicos pensando em usos atrelados a essa economia do turismo, que não necessariamente ela está no mundo urbano como a gente está acostumado a pensar. Eu mesmo trabalhei num lugar que não era urbano durante 4 anos e a gente usou o instrumento. E deve ter muitas outras possibilidades, hein? Eu citei algumas aqui, mas deve haver muitas outras. Tem uma coisa que a gente estudava muito na Macrozona 6, na época que a gente estava fazendo, que desde então já tem esse pleito, porque o pessoal da Pedra Branca, o que aconteceu ali? Tanto Pedra Branca quanto Reforma Agrária. Vieram vários loteamentos de baixa renda em volta. Então, acontece que tem furto da produção. Né? Depois veio alguns loteamentos que assorearam a área que eles faziam captação de água para irrigar. Eles já perderam certificação, perderam o selo, que a gente sabe que é coisa complexa de obter. Né? Aí, além disso tudo, tem ali o anel viário passando, o aeroporto ampliando. É uma área que a gente... estão na influência da zona da macro. Mas essa é a desculpa para ir expandindo. Essa é a desculpa. Eles, por sua vez, que produzem, então lá e produzem as goiabinhas,
deliciosas e outras frutas, figos e etc. Os filhos todos estudaram, fizeram aí direito, medicina e tal. Então eles não têm mais, a geração futura não vai tocar. E a questão de você empregar funcionários para a lavoura e tal, quem tem... Eu tenho parente que trabalha com essas coisas, a gente sabe que é difícil, porque para você contratar, de repente não tem lá, é complicado essa coisa de não fechar a conta. Né? Então eles pedem pra gente, oficialmente protocolos. Eles querem. Né? É direito deles. Eles querem lotear e ganhar dinheiro. Todo proprietário rural pleitear, né? Agora é dever do município avaliar se isso é pertinente ou não no olhar do município. E a gente não gostaria de aqui na Padre fosse. Na Padre Anchieta tem 2 hortas gigantescas que acho que fornecem alimentos. A metade da cidade é zona urbana, ninguém rouba, ninguém estraga. A Fazenda Santa Genebra ainda tem 500 alqueires de terra na zona urbana dentro da cidade. Produz, ninguém rouba, não tem problema nenhum. Eu acho que quando eles alegam que tem isso, que tem aquele outro, é porque querem lotear a propriedade deles para ganhar muito Santa dinheiro. Genebra Então, também esse é o alega, problema. que rouba. E assim, mas olha, mas rouba em todo lugar, rouba o comércio, rouba a indústria. Né? Agora, cada um tem que cuidar do seu patrimônio. Vamos dar uma Mas de qualquer maneira... Quando voltar o movimento é porque ela já Bom, registrou o anterior. posso prosseguir? Eu gostaria, antes de você prosseguir, um questionamento até para conhecer como é que a gente vai trabalhar isso. Você vê, por exemplo, o Parque Centenário. Você conhece o Parque Centenário? Que é na região do Pé da Boca. A gente vê que de um lado ou do outro é figo, plantação de figo, né, e lavoura. Ele está ali sediado em volta, fora da mão, contra a mão da cidade, para aquele bairro. Aquele bairro que foi encurralado ali. E aquele bairro não tem direito de crescer, não vai crescer, como é que vai? São aqueles proprietários, aquilo que ela acabou de dizer. Formou a família, não tem mais quem interessa. O cidadão que quer fazer um loteamento ali, como é que sabe? Mas tem outros lugares urbanos Mas que a podem gente tem desapropriar. Porque se cada um que desistiu virar um loteamento, a coisa fica desregrada também. Né? Agora ninguém pensa na redenização da forma. Só um panorama, só a amostragem que nós vimos aqui. Propondo adensamento. Pode ter certeza Não, disso. nós estamos propondo adensamento das áreas já urbanas. Claro. Já que a cidade Isso vai sim. crescer, ela pode crescer para Claro. os lados ou para cima. A gente está propondo que, na medida do possível, para cima. E estamos propondo buscar alternativas para que esse rural se revitalize aí dentro de si. Então, E tem uma coisa também que ninguém fala. Sr. Solomon, lá em 2006, já existia uma outra Campinas em vazios urbanos, dentro do perímetro urbano. Como está isso hoje? Continua. O mesmo Não, diminuiu, né, as áreas vagas, mas ainda tem muito. Mas em 2007, que deu o boom da construção civil, não tinha uma área regularizada com estrutura para poder fazer qualquer coisa. Faltou área em Campinas. Isso em 2007. O valor da terra. 2007 que deu o boom. Quer dizer, os vazios urbanos, os que existem até hoje, têm problemas de estrutura. Então a gente Problemas tem de que inventário. desenrolar, certo? É que o grande problema, eu acho que quem tem que resolver isso é o É proprietário. muito cômodo, Eu acho né? que quer resolver, mas tá. É cômodo daí, né? Oi? O proprietário fica lá com a área dele engordando e a gente... Engordando. Você acha que qualquer proprietário quer deixar uma área 20 anos parada? Eu acho. Duvido. Eu acho que não. Eu sou capaz de apostar de Não, tem sim. Você vai Eu moro perder. numa ilha. Você Eu vai moro numa perder. ilha em Nova Campinas. A minha casa fica numa ilha, cercada de terrenos vazios por todos os lados. Por todos os lados. De frente Não não é- tem não é nada, do reserva, lado direito lá. não é reserva. tudo, não, é É- tudo de tem uma algum família. problema. É tudo, todo, eu já tentei comprar o terreno do lado ou do outro, da frente ou de trás. É tudo da mesma família Zogby. Mas tem árvores no terreno? Não, não tem árvore. Porque não tem se- mais nada. Ele está com fogo o tempo inteiro. Se tiver árvores, que fique lá eternamente. Empresário não é, Viu? essa reserva. Isso, eu moro lá desde 97. Precisa ser refeito. Bom, gente, vamos pra frente? Olha,